Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Josiel e a aula de hoje é sobre deslizamentos de terra e a relação com a catástrofe climática que atingiu o Rio Grande do Sul. Primeiramente, o primeiro detalhe: deslizamento de terra é um fenômeno natural em primeiro lugar, que obviamente é intensificado pela ação humana. É uma situação necessária para o planeta, porque quando tem um movimento de terra, o deslizamento, a rocha matriz que está abaixo do solo é exposta e assim ela começa a sofrer com o intemperismo. Sofrendo com o intemperismo, ela contribui e muito com a renovação do solo. Segundo detalhe importante, daí é sobre o Rio Grande do Sul, onde ocorreram principalmente os deslizamentos. Na região de contato do Planalto Meridional com a planície costeira ou com a depressão periférica. É uma região onde esse planalto tem uma borda escarpada, muito íngreme, muito inclinado, com muitos desníveis. Segundo detalhe, essa região também é recortada por inúmeros rios que vão desgastar esse relevo, vão desenhar esse relevo, ok? Terceiro detalhe, tem muita ocupação nessas áreas, ou seja, as encostas elas estão bastante alteradas e às vezes na parte mais baixa da encosta, mais plana, está ali uma cidade, um bairro, uma propriedade rural, ou seja, ocupação humana, ok? Quando a gente pensa no Rio Grande do Sul, a gente está falando numa área de borda de planalto, onde se tem um solo bastante argiloso que retém muita água. Um solo que está sobre um basalto, uma rocha pouco permeável, ou seja, absorve muita água. Não, essa rocha basáltica não absorve muita água. Para ela absorver, ela tem que estar fraturada e realmente ela está fraturada em algumas partes. Então, o que aconteceu? Choveu bastante, muita chuva, a gente já sabe disso, são milímetros muito acima da média. O que aconteceu? O solo encharcou, um solo encharcado sobre uma rocha pouco permeável, numa inclinação bastante acentuada do relevo, vai fazer com que esse solo então deslize. E ao deslizar, ele vai causar problemas, vai soterrar propriedades, vai soterrar estradas, enfim. Quanto no Rio Grande do Sul, nós vamos ter situações que vão agravar estes problemas. A ocupação irregular das encostas, o desmatamento, ou seja, o Rio Grande do Sul, né, em boa parte dessas áreas de encosta, tinha-se ali uma mata de araucária, que foi substituída por outras árvores, que foi substituída pela ocupação rural, pela ocupação humana, e não está ali. Ou seja, a gente sabe que resta muito pouco da mata de araucária original. Então, o que a gente tem que focar? É um fenômeno natural, o deslizamento. Ele ocorre, necessário para a rocha. Só que nós vamos ter fatores, como a ocupação irregular das encostas e a substituição da mata nativa, somada a uma grande quantidade de chuva, que vai encharcar um solo bastante argiloso. Esse solo argiloso, gente, ele fica muito pesado. Ele absorve muita água, porque suas partículas são bem pequenas. Absorvendo muita água, ele fica muito pesado. E essa água não é absorvida pela rocha que está abaixo do solo, porque é um basalto, uma rocha vulcânica extrusiva, pouco fraturada, que naturalmente não absorve a água. Somando tudo isso, eu vou ter o deslizamento. Além disso, o deslizamento ocorreu muito em áreas preservadas, que quando a gente olha, poxa, tem a vegetação ali, como é que teve o deslizamento? As árvores, elas não conseguiram segurar esse solo, como eu disse, o solo estava muito pesado, numa questão ligada a rochas pouco permeáveis, ele vai deslizar. Outra coisa, quando a gente pensa no relevo do Rio Grande do Sul, eu estava falando com vocês um relevo de planalto com borda escarpada. Quando a gente pensa nos rios,
Estes rios, eles vão das áreas mais altas para as áreas mais baixas. E às vezes, no Planalto, passando por ele, vai descendo pequenos córregos de água. Nesses córregos de água, o que aconteceu? Choveu bastante, eles também aumentaram sua vazão. E se a gente for olhar, muitas encostas deslizaram, porque ali tinha um filete de água que aumentou essa quantidade, empurrou sedimentos para baixo, enfraqueceu então esse solo foi junto e teve o deslizamento. Foram muitos pontos de deslizamento de encostas. Vocês podem observar agora nessa filmagem aqui, nessas imagens na região ali de Nova Petrópolis, esse grande espaço que foi deslizado, essa coloração avermelhada, esse solo argiloso, e quando a gente percebe ao redor, a gente vê que não é uma área tão alterada, porém foi bastante afetada, uma grande área. Olha o perigo disso aqui. Além disso, quando a gente pensa em deslizamento, só o solo deslizou? Não, grandes blocos rochosos de basalto com toneladas foram deslizados, foram descendo a encosta. Então, o problema do deslizamento de terra está ligado a uma soma de fatores que, para finalizar, a gente vai recapitular. É um fenômeno natural que ocorre quando eu tenho muita chuva, ok? Necessário para expor a rocha e ela sofrer um intemperismo e assim ajudar a renovar os solos. Ocorre mesmo sem interferência humana. Segunda coisa, a ocupação irregular dessas encostas, a alteração das encostas, o desmatamento contribuíram para também termos deslizamentos. E óbvio, a configuração do relevo do Rio Grande do Sul. Nós temos uma borda de planalto, onde nós vamos ter deslizamentos. Por quê? Porque é muito inclinado. Essa borda inclinada também é somada à grande quantidade de rios que a gente tem por ali que desenharam o relevo. Certo, galera? Um forte abraço, curte aí, compartilhe e até a próxima aula.